sua Bíblia comigo, irmãos, João capítulo 3, versículo 22. João capítulo 3, versos 22. João capítulo 3, versos 22. Quero pedir aos irmãos que conseguiu encontrar e puder ficar sobre os seus pés. Nós vamos fazer a leitura. Verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João. Disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele batiza, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do noivo, que lhe assiste, ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Feche os seus olhos por alguns segundos. Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco nessa noite. De uma forma especial e poderosa, nós queremos ouvir a sua voz. Fique à vontade, Jesus, para falar conosco aquilo que somente o Senhor pode falar. Eu aprendi um dia que através de uma palavra uma vida pode ser transformada. Que não seja diferente nesse dia de hoje. Meu Deus, que nós possamos sair daqui transformados, meu Pai, pelo poder da sua santa e gloriosa palavra. Que nós, meu Pai, possamos receber da parte do Senhor tudo aquilo que nós viemos aqui buscar, e que o Senhor possa se revelar a nós. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Meu Deus, essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, querido? Irmãos, tenha paciência comigo. Hoje minha voz tem ido embora. Final de semana fui muito corrido, graças a Deus. E a voz tem ido embora, de tanto da glória. Irmãos, hoje eu quero falar uma mensagem, quero pregar uma mensagem aqui que ao longo desses 5, 6, talvez até mais anos, tem sido a mensagem que mais Deus tem falado no meu coração. Quero falar sobre amigos do noivo. E volta e meia Deus me faz lembrar dessa mensagem, e eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia vai dizer, irmãos, que algumas pessoas, eles iam até João Batista para ser batizado. A partir do versículo 22 vai dizer isso. E alguns discípulos chegaram até ele, começou ali uma discussão, começou ali uma conversa, e houve também uma questão acerca da purificação. Mas alguém, no versículo 26, falou com João assim, com João Batista assim: olha, mestre, aquele que estava contigo, obviamente Jesus Cristo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele está batizando e todos vão ter com ele. E João, no versículo 27, ele fala assim: olha,
Um homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. João Batista disse isso. Um homem não pode receber coisa alguma se não for lhe entregue dos céus. Por aqui só a gente já pode tomar um caminho para poder entender isso. Que tudo aquilo que nós temos recebido, quem aqui tem recebido inúmeras bênçãos da parte de Deus? Irmãos, tudo aquilo que você tem recebido, tudo, definitivamente, só pode chegar para você porque Deus permitiu. Outro dia eu estava falando com uma pessoa dentro do carro, durante o trabalho, acerca das dificuldades que às vezes nós passamos. Inclusive essa pessoa estava passando por um momento muito difícil na sua vida, e eu falei: olha, até mesmo as dificuldades, até mesmo as lutas, as provas, as tribulações, do ponto de vista de Deus e pela sua eterna permissão, ela é pedagógica. Deus, Ele permite algumas tempestades que passamos para que possamos aprender com ela. E no meio das tempestades, que muitas das vezes, na maioria das vezes, e comigo foi assim, tem sido assim, é no meio da tempestade que Deus se revela. Então, de antemão, eu quero te dizer, nesse dia de hoje, olha, não importa se você tem passado por tempestade, ou se a sua vida, você tem experimentado de coisas boas, tudo aquilo que você tem passado, passa pela eterna permissão de Deus, e Deus tem algo poderoso para te ensinar nesse dia de hoje. Agora vamos lá, irmãos. A Bíblia está dizendo que João Batista, ele falou assim: olha, um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aqui no versículo 27, eu quero falar nessa noite, eu quero me ater a dizer apenas algumas coisas a respeito das características do amigo do noivo, ou dos amigos do noivo. Quantos que desejam ser amigos do noivo? Quantos que desejam ser amigos de Cristo? Amém, queridos? Eu quero me ater apenas isso. Eu gosto de estudar, de ler a Bíblia e estudar a vida de João Batista, porque de fato, irmãos, ele, quando eu olho para João Batista, principalmente pelo fato de que Deus já havia 400 anos, quantos anos? 400 anos que ele não falava com a humanidade. De Malaquias até João Batista, 400 anos se passaram, e que Deus não havia falado, usado um profeta para trazer uma palavra para aquele contexto ali da sociedade, obviamente judaica. E agora Deus levanta um homem vestido de pele de camelo, se alimentando de mel silvestre e de gafanhoto, sendo usado para falar uma palavra pesada. As pessoas iam até ele e ele falava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em algumas oportunidades ele chamou os fariseus de raça de víboras. Raça de víboras, quem te disse que vocês vão fugir da ira futura? E as pessoas iam até João Batista para ouvir aquela palavra pesada. Ele não massageava o ego de ninguém, e mesmo assim as pessoas iam até ele. De verdade, abrindo parênteses, nós precisamos de pessoas assim. Eu gosto de dizer que os verdadeiros amigos são aqueles que não massageiam o nosso ego, mas que sim, no momento que a gente precisa ser corrigido, nos corrige. No momento que a gente precisa ser corrigido, ser exortado, vira para nós e fala assim: olha, você está errado. E eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas assim comigo. Você não pode fazer isso. Porque o que seria de nós se nós somente recebêssemos afago? E a Bíblia vai dizer, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, que Deus corrige e repreende a todos quanto Ele ama. Amém? Se você tem sofrido repreensão, correção, exaltação da parte de Deus, não se preocupe, Deus te ama. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: me ajuda a pregar pelo amor de Deus. Fala com a pessoa: Jesus te ama, por isso Ele corrige. Amém? Por isso Ele corrige.
Agora, voltando para o texto, eu não quero devanear aqui. A Bíblia vai dizer que João Batista falou assim: olha, ninguém recebe nada se o céu não lhe entregar. Aqui ele está dizendo de autoridade. Fala comigo, autoridade. João Batista sabia disso. João Batista, ele tinha experimentado da autoridade que vinha de Deus, da autoridade que vinha dos céus, da autoridade que vinha do alto. Um dia alguém questionou ele e ele falou assim: olha, aquele que me enviou a pregar, aquele que me enviou a declarar, ele disse: sobre aquele que eu visse o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele. Esse seria o Cordeiro, esse seria o Messias. Então, quando ele foi para o deserto, ele já sabia de autoridade, ele sabia da voz de comando que vem do céu. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus vai dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, pregai o Evangelho, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Lógico que nós amamos o versículo 20, lógico. Quem não ama? Eu amo esse versículo, estou sempre citando ele, estou sempre tentando compreender, porque compreender é trazer para dentro. Agora, vamos lá, irmãos. Versículo 18 está dizendo: portanto, ide. Vai lá, nós precisamos entender isso, que quem está nos mandando, irmãos, a pregar o Evangelho, quem está nos comissionando a falar do amor de Jesus, quem está nos impulsionando, é Ele mesmo. Primeiro ele vai dizer: não se preocupe, estou parafraseando, não se preocupe, porque todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Segundo, ele vai dizer: vai no meu nome, expulse os demônios, cure os enfermos, batize no nome de Jesus. Jesus está nos mostrando que a autoridade que Deus Pai entregou para ele, porque Filipenses capítulo 2 vai dizer que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, depois dele ter sofrido uma morte de cruz. Agora, Deus, o nosso Pai, entregou para ele toda a autoridade. Agora, irmãos, no tocante à autoridade, entenda algo, você precisa entender isso nesse dia. João capítulo 1, versículo 11. A Bíblia vai dizer assim, versículo 10. A Bíblia vai dizer assim: olha, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa palavra poder não é dínamos, explosão. No grego, ela se encontra em exougia, que é autoridade otorgada. Deixa eu te dizer algo nesse dia de hoje. Existe uma autoridade em simplesmente, que não é simples nada, ser filho de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Existe uma autoridade sobre a minha vida. Existe uma autoridade sobre a sua vida. E João sabia exatamente disso. Agora, deixa eu te dizer algo também. Nós precisamos compreender essa verdade. Porque o filho pródigo, Lucas capítulo 15, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele vivia como se não tinha nada. E ele pediu a parte da sua herança, foi embora e precisou ele precisou entender aquilo que o pai tinha para a vida dele, para ele poder voltar. Ele tinha tudo. No Pai, você tem tudo, irmão. Em Cristo Jesus, nós temos tudo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele voltou, o irmão mais velho, que ficou sempre com o pai, questionou a festa, questionou o churrasco, questionou a picanha que estava sendo assada. Lógico, eu quero comer a parte, irmãos, mas ele questionou a festa. Oh, pai, o Senhor nunca fez um churrasco para mim, o Senhor nunca fez uma festa para mim. Sabe qual foi
A resposta do pai: filho, tudo que eu tenho é seu. Você não fez uma festa porque você não quis. Olha lá, irmãos, o que Jesus Cristo está nos ensinando por essa parábola. Tudo que o pai tem é nosso. Nós só precisamos, como filhos, tomar posse daquilo que Deus tem para nós como filhos. É tempo de você entender que você é filha, que você é filho, e que toda a autoridade foi dada a Jesus. Logo, Ele está nos entregando também. Quem está entendendo isso, diga amém. E os amigos do noivo, não é diferente. Com os amigos do noivo, ele tem autoridade. João Batista foi para o deserto. João Batista foi buscar, irmãos, a autoridade de Deus. Mas quando ele veio para a cidade, quando ele veio para o Jordão, melhor dizendo, e começou a batizar, as pessoas iam até ele por causa da autoridade. As pessoas iam até ele por causa daquilo que ele carregava. E todos nós, definitivamente, como amigos do noivo, precisamos buscar essa autoridade que vem do alto. Quantos que estão entendendo? Diga assim comigo: Senhor. Está muito fraco. Fala assim: Senhor, eu quero. Coloca a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor, eu quero essa autoridade que estava sobre a vida de João Batista, em nome de Jesus. Agora, irmãos, outra característica, versículo 28. Outra característica que João Batista carregava. A Bíblia vai dizer que ele falou assim: olha, vós mesmos sois testemunhas de que disse: não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. João Batista, irmão, sabia muito bem quem ele era. João Batista sabia muito bem, irmãos, para onde ele estava indo. João Batista sabia muito bem de onde ele veio. João Batista sabia muito bem qual mensagem ele devia pregar. Agora, irmãos, ele está dizendo aqui: vocês sabem muito bem que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Ele sabia que o versículo que está lá em Isaías capítulo 40, versículo 3: vós que clamam no deserto, preparai um caminho para o seu Senhor. Ele sabia muito bem que esse versículo profeticamente estava apontando para ele, estava se cumprindo na vida dele. Por isso ele disse: eu sou um precursor. A segunda característica: os amigos do noivo sempre serão precursores da volta de Jesus. João Batista, irmãos, ele foi um precursor. O precursor é aquele que prepara o caminho, é aquele que vem antes do Messias, é aquele que prega, sabe, a palavra da verdade, é aquele que não abre mão de falar dele, de falar de Jesus. Volto a dizer, ele sabe de onde veio. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 vai dizer que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é o céu. Mateus 28, 19 vai dizer, queridos, eu já falei, já citei esse versículo, que Jesus Cristo enviou os discípulos. Ou seja, o precursor também sabe quem ele enviou. João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele que é o precursor sabe para onde está indo. Minha pátria não é aqui. Nossa pátria não é. Aquele que é o precursor sabe exatamente o que ele veio fazer aqui nessa terra. O que ele veio aqui, qual é o objetivo da parte de Deus sobre a sua vida. Isso é um precursor. Agora, irmãos, deixa eu te dizer algo. Nós acreditamos piamente como igreja de que antes da segunda vinda de Cristo, Deus vai levantar uma igreja que se comporta como João Batista. Sim, uma igreja, queridos. Deus está levantando uma igreja que vive no mesmo estilo de João Batista, que não vai pregar uma mensagem sobre você mesmo. Eis que te falo de mim mesmo. Não é isso. Deus vai levantar uma igreja que fala de Jesus.
Deus vai levantar uma igreja que aponta para Ele. Deus vai levantar uma igreja que ama preparar a vinda. Agora não é a primeira, a segunda vinda, ao qual Ele vai voltar e resgatar aqueles que se haviam perdido. Agora, irmãos, entenda algo. Nós precisamos entender, um ponto que está ligado ao outro, como nós vamos nos portar como precursores se nós não entendemos a nossa autoridade, se nós não entendemos aquele que nos chamou, se não conhecemos, como nós cantamos, quero conhecer Jesus, como eu amo essa canção, quero conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Ele. As pessoas estão em busca de conhecer um monte de coisa. Nós somos a era, irmãos, tecnológicas, que você tem a possibilidade de aprender aquilo que você quiser aprender na sua vida. Se você quiser aprender a fazer um pão hoje, você vai lá no YouTube, digita lá como fazer um pão, você vai aprender. Talvez a primeira vez você vai errar, daqui a pouco o pão vai sair assado, bonitinho. Qualquer coisa. Agora, irmãos, Billy Graham falava que nós somos a era de que mais lutou para ter tempo e é a era que menos tem tempo. É a era que menos tem tempo, irmãos, e muitas das vezes nós ouvimos as pessoas falando: eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo porque minha vida é corrido. E às vezes, irmãos, nós temos um monte de desculpa, irmãos, de falar isso, mas é desculpa. Porque aquelas pessoas lá atrás também tiveram 24 horas, todos nós temos 24 horas. E nós precisamos, irmãos, parar de dar desculpa e querer de verdade mergulhar no reino de Deus, mergulhar em mais fundo. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Quem é que sabe, irmãos, o dia em que Jesus Cristo vai voltar para nós? Ninguém sabe. E se for hoje? Se for amanhã, que a trombeta soar, e se Jesus Cristo te chamar pelo nome no dia de hoje, irmãos, vamos lá. Como está a nossa vida? Como nós temos nos colocado diante dele? Se você conhece o Evangelho, se Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, tem te convidado a deixar essa vida, sabe, de lado e ser de volta, a voltar a queimar por Ele, a voltar a conhecer a Ele, a voltar a viver para Ele, e nós estamos de uma certa forma adormecidos e ignorando, deixando de lado. Mas eu quero profetizar isso nesse dia de hoje na sua vida. Aleluia. Deus vai levantar uma geração, e eu creio, queridos, que Deus vai levantar precursores, pessoas que não vai falar mais de você mesmo, mas vai falar de Jesus, vai falar do amor dele, vai falar da obra. Ei, Deus vai levantar homens e mulheres que vai falar de uma obra maravilhosa, daquilo que Cristo está fazendo, daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida nesse dia. No versículo 29 vai dizer assim: olha, aquele que tem a esposa ou esposo, mas um amigo do noivo, que lhe assiste, essa palavra, irmãos, tem o significado de ver, presenciar, observar, acompanhar com atenção. Será que nós temos acompanhado com atenção a Jesus? Porque João Batista falou: olha, o amigo do noivo, ele lhe assiste. E será que nós temos olhado para Jesus? Será que nós temos fixado os nossos olhos em Jesus? Porque Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: fixando os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora eu te pergunto, irmãos, será que nós estamos colocando os nossos olhos nele? Em quem você tem colocado os seus olhos? Em quem você tem gastado, ou com quem você tem gastado a sua vida nesses últimos dias? Ele também vai dizer: olha, além de assistir, o amigo do noivo o ouve. Será, irmãos, que nós temos ouvido a voz de Deus? Será que nós temos ouvido a Jesus Cristo falar conosco todos os dias? Porque Ele fala. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. No livro de Apocalipse você vai encontrar inúmeras vezes a Bíblia dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
Mas nós, muitas das vezes, não estamos ouvindo a voz do Senhor. Nós deixamos de ouvir a voz dele. Irmãos, eu quero dizer isso para você nesse dia de hoje: volte a ouvir a voz do Senhor. Talvez você tenha ouvido inúmeras vozes que não tenham agregado em nada na sua vida. Eu quero te dizer isso nesse dia de hoje: você precisa ouvir a voz do Senhor. Você precisa ouvir a voz dele. Tem hora, irmãos, que a gente tem que colocar um basta em outras vozes. Um grito: chega! Um dia que a cidade da Gabriela estava enfasada na minha cabeça, né, gente? E eu tentando estudar, eu pensando, não aguento mais esses discos na minha cabeça. Pelo amor de Deus, dá uma pausa. Pelo amor de Deus, tem hora, irmãos. Não adianta não aconteça com isso. Tem hora que a gente tem que fazer isso com as vozes, irmãos, que tem, sabe, tentando ecoar para a nossa vida e que não agrega. Mas a voz de Jesus, ela é doce e suave. Ela pode mudar a nossa história. Amém? Se você dá ouvido para aquilo que Jesus Cristo está te falando nesses dias, Ele vai mudar a sua vida, irmãos. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Entenda algo nesse dia de hoje: a fé vem por ouvir da voz do Senhor, da palavra do Senhor. João Batista está dizendo: o amigo do noivo, ele assiste, ele ouve e ele se alegra muito com a voz do noivo. Olha o que ele está dizendo: ele se alegra muito com a voz do noivo. Olha que coisa simples que João Batista está dizendo: a minha alegria é de ouvir a voz dele. A nossa alegria precisa ser de poder voltar a ouvir a voz de Jesus. E deixa eu te dizer, o inimigo, todas as vezes, irmãos, todas as vezes, Nelly Moody falava que todas as vezes que você se prontificar a ouvir a voz de Deus, Satanás vai tentar falar com você. Foi assim com Jesus. A Bíblia fala que ele foi para o deserto, foi conduzido ao deserto para ser tentado, e ele jejuava. Satanás chegou diante dele e o provocou, mas ele venceu pela palavra. Se foi com Jesus, você imagina conosco, que somos falhos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, essa palavra é digna de aceitação, do qual Cristo veio pregar. Ele veio salvar o pecador, do qual eu sou o principal pecador. Paulo vai dizer isso. Ele batia no peito e dizia no final da sua vida que ele era o principal pecador. Imagine nós, meros comedores de arroz com feijão. Imagine nós, irmãos. Somos também pecadores, falhos. Agora, precisamos entender, irmãos, o que tem alegrado o nosso coração. João Batista falou assim: olha, o que me alegra o coração é ouvir a voz do Deus. O que tem alegrado o seu coração? De verdade, o dia que eu ouvi a voz de Jesus, nunca mais a minha vida foi feliz. Há 23 anos atrás, posso dizer isso com muita alegria, para o glória do nome do Senhor. Há 23 anos atrás, quando eu ouvi a voz de Jesus, para uma pessoa que não tinha nem expectativa em si mesma, todo cheio de vício, todo cheio de mazela, cheio de carrapicho, cheio de pecado, eu ouvi a voz dele e falei assim: como é bom ouvir sua voz, como é bom saber que o Senhor ama os pecadores. Amém? Ele ama os pecadores, né? Agora João Batista está dizendo: a minha alegria é essa. A alegria do amigo do noivo era ouvir a voz do noivo. O que tem alegrado o seu coração? Eu quero bater nessa tecla aqui nesse dia de hoje. O que tem alegrado o seu coração? Porque de fato, irmãos, qualquer alegria que não seja Jesus é uma alegria passageira. Desculpe te dizer isso. Qualquer alegria, qualquer êxtase, qualquer, irmãos, é momento bom que você tem vivido. Se não for Jesus, desculpa, irmãos, jogar uma água aí no seu refrigerante, no seu suco, é passageiro. O dia que você voltar a entender que
que o que você precisa de verdade é ouvir a voz de Jesus. Eu conheço pessoas, irmãos, que estavam no fundo de um poço, sabe, irmãos, numa depressão profunda, e Jesus Cristo foi lá, segurou na mão dela e falou assim: vem para fora, vem para fora. Nunca mais a vida dessa pessoa foi a mesma, porque ela ouviu a voz de Deus. Deixa eu te dizer isso, eu estou caminhando no final. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa parar, porque o mundo tem um monte de vozes, um monte de pessoas, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes nós ficamos perdidos. Você precisa parar e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do noivo. Para finalizar, ele vai dizer no versículo 30, aqui eu finalizo de verdade. Tem hora que nós pregadores falamos assim: estou caminhando para o final, aí o pregador ainda prega mais 30 minutos. Não vou fazer isso não, tá? Versículo 30, aproveitando 30 minutos, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A Bíblia está dizendo que João Batista falou assim: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus quer levantar uma geração, Deus quer levantar uma igreja, Deus quer levantar pessoas, Deus quer levantar homens, mulheres, Deus quer levantar amigos do noivo que esconde para ele aparecer. Pessoas, irmãos, que não querem viver no centro das atenções, porque de verdade, irmãos, isso não combina com o Evangelho. Não, nós não queremos o centro das atenções. Nós não queremos, irmãos, tomar a glória que é devida e exclusivamente dele. Foi ele que subiu o madeiro, não foi o Evaíton, não foi ninguém que está aqui, foi ele que morreu numa cruz, foi ele que ressuscitou no terceiro dia. Então a ele seja dada a honra, a glória para todo sempre. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Deus vai levantar pessoas humildes. Última característica dos amigos do reino: pessoas humildes, humildade. Jesus Cristo falou assim, olha, Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suavíssimo. Suavíssimo é a minha parte, né? De verdade, suavíssimo. Não tem nada melhor do que entender isso. Agora, texto está dizendo, Jesus Cristo bate no peito mais uma vez e fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu não consigo enxergar na face da terra mais ninguém na história que poderia bater no peito e dizer isso. Todas as vezes que você se deparar com alguém que bater no peito e falar assim: eu sou humilde, naquele momento a pessoa já perdeu a humildade. O que é verdade? Naquele momento a gente já olha e fala assim: vai, o cara está batendo no peito e falando que é humilde para Jesus. Somente ele podia dizer assim: aprende de mim, que eu sou humilde de coração. E por que Jesus Cristo falou isso? Irmãos, ele abriu mão do trono de glória. Vamos lá, irmãos. Apocalipse vai dizer que as ruas dos céus da Nova Jerusalém são de ouro. Imagina o trono de Jesus. É questão de nós raciocinarmos. Imagine o trono de Jesus para vir aqui, nascer numa manjedoura. Sim, o meu rei nasceu numa manjedoura. Imagine Jesus andar com pecadores, andar com pessoas que a sociedade não queria andar. Sim, o meu rei andou com pecadores. Agora, imagine Jesus, irmãos, que ao entrar em Jerusalém, quando ele estava indo para a morte, ele não montou num garanhão, ele não montou, irmão, num cavalo, sabe, muito caro, ele montou no jumentinho, humilde. E as pessoas abalavam ali as folhas das palmeiras,
Você conhece essa história? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Humilde. Subiu uma cruz. Morreu. Mas ressuscitou e está vivo. E Ele vai voltar para buscar uma noiva. Mas também aqueles que se comportam como amigos do noivo. Pessoas, irmãos, que não querem a glória para si mesmo, pessoas que se escondem na cruz de Cristo, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado em Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo pela carne, mas eu vivo a vida no Espírito. Aleluia. Nós precisamos nos esconder na cruz de Cristo. Precisamos nos esconder, irmãos, nele. A Bíblia está nos mostrando que somente nele vamos encontrar humildade, que ele cresça e que eu diminua. É necessário ele crescer, ele aparecer. Senhor, apareça nesses dias, cresça nesses dias. Porque muitos de nós, irmãos, estamos muito cheios de nós mesmos. Sabe, irmãos, sabemos de muita coisa, sabe? Sabemos de tudo. Vai conversar com as pessoas, eu sei disso, eu sei daquilo, eu conheço sobre o time, eu conheço mais do que você. Brincando, né? As pessoas sabem tudo. Jesus Cristo está dizendo agora: aprendei de mim, que sou manso e humilde. João Batista disse: quero aparecer. O que disse? Eu quero tomar fama. Existe um cara famoso lá no deserto comendo gafanhoto. Quem aqui gosta de gafanhoto? Comendo mel silvestre com vestes de cabelo. Existe um cara famosão lá batizando as pessoas, chamando de raça de víbora, e as pessoas diziam dele. E ele falou: que ele cresça, que eu diminua. Numa outra oportunidade ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que João Batista disse. Ele preferiu, irmãos, sabe quanto tempo João Batista ficou aqui na terra? Aproximadamente 30 anos. 30 anos foi o ministério dele. Veio, preparou o caminho para o Senhor, cumpriu com o ministério. Sabe o que Jesus Cristo falou de João Batista um dia? Que homem nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Tá bom? 30 anos. Salomão nasceu de mulher. Davi, Moisés, Jesus Cristo falou: um homem nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Irmãos, nós precisamos, irmãos, querer ser amigos do noivo. Quantos que desejam, que eu sei ser amigos do noivo? Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça para convidar os ministros de louvores que eu cresça, que eu diminua. Nós queremos declarar isso nesse dia de hoje. Mais de ti, Jesus.